Bom, esse é o nosso 5.5 vídeos para meditar, praticar e transformar a nossa vida. Eu sou o Gálvaro Júnior e estamos juntos sempre aqui, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 5 e 5 da tarde, um novo vídeo dentro de um mesmo tema a cada semana. E hoje nós estamos falando sobre 5 práticas espirituais para uma vida saudável. O que eu tenho que praticar na minha vida para ter uma vida saudável? 5 disciplinas espirituais que eu posso ter. E hoje o nosso tema é oração. Não há como ter uma vida de plenitude, saudável, sem a oração. Ontem a gente falou sobre meditação, ou seja, quando eu deixo a palavra de Deus entrar no meu coração. Agora nós estamos falando de oração. A oração permeia a vida humana. A oração é aquilo que nos conecta diretamente com o Criador aqui e agora. É a minha relação, a minha intimidade com Ele. É a oração que promove na minha vida e na sua vida as transformações segundo o padrão de Deus. Porque é nessa conversa com Deus que eu não vou apenas aprender dele, mas vou ver o mundo na ótica dele. Ele fala conosco, ele instrui a cada um de nós de maneira mística, ele promove transformação na minha vida e na sua vida. A prática disso está também em toda a Escritura Sagrada, E eu quero me atentar a Jesus, então eu vou lá para Marcos no capítulo 1, verso 35, quando há um testemunho que ficou registrado pelo evangelista. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ou seja, uma prática do Filho de Deus, Deus entre nós, Emanuel, Deus encarnado, pleno homem, pleno Deus. Ele se dedicava à prática da oração. Havia uma conexão de Jesus com o Pai Celestial. Jesus, o todo tempo, estava ouvindo de Deus. E ele tinha esse hábito, Ele se retirava. Muitas vezes a gente vai ver nos relatos dos evangelhos, quando Jesus estava no meio do povo, ele se retirava para orar. No momento da angústia dele, ele foi orar. E aquilo causou, um despertamento nos discípulos. Os discípulos sempre vendo. Jesus não tomou iniciativa de falar para eles que eles tinham de orar. Interessante que a gente vai ver na jornada de Jesus com seus discípulos, Jesus era alguém que ensinava pelo modelo. Ele simplesmente era quem era. Por isso que quando alguém diz, olha Jesus, quem o Senhor é? E ele diz, vem ver, vem experimente, E aí diz lá que certo dia Jesus estava orando num determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus, toma a iniciativa de ensinar, porque houve ali um despertamento. Eles começaram a observar na vida de Jesus que aquilo era uma prática contínua, consistente e importante para Jesus. Por muitas vezes a gente vai ver Jesus que estava lá tratando, trabalhando, conversando com os seus discípulos, num determinado momento se afastar para aproveitar esse momento a sós com Deus. E olha como é que Jesus começa, Esse texto que eu li está lá em Lucas e agora é Mateus, Diz assim, quando você for orar, que é na sequência, quando ele estava lá, quando eles pedem, para Jesus ensiná-los a orar, Jesus então começa a ensiná-los, ele começa nessa oração, ele começa a ensinar aquilo que a gente tem como a oração do Pai Nosso, a oração modelo. Então ele diz, quando você vai orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ora a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os que não conhecem a Deus, os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Quando vocês orarem, orem assim. Aí ele começa a ensinar a oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso, a oração da intimidade, quando diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Todos nós começamos orando, aprendemos a orar dessa forma. Mas o que Jesus estava orando não era mais uma reza, um código de palavra, uma estrutura, ali para que a gente possa
repetir continuamente. Ele estava dizendo a respeito de uma consciência da oração. O Pai que está no céu, ele fala de perdão, ele fala de pedido. E aí eu quero concluir hoje dizendo: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos no capítulo 11, verso 24. Jesus está dizendo, se você pedir em oração, crendo que já recebeu, assim será. Ou seja, a oração não é na expectativa do que vai ser, mas daquilo que já foi concedido. Que você tenha esse coração, entendendo que Deus já proveu todas as coisas na sua vida e, portanto, agora a sua oração vai transformar a sua vida e vai ligar você à vontade eterna de Deus para aqui e agora, daquilo que já está estabelecido desde sempre. Deus te abençoe.